Estou eu de volta ao pé de piqui do meu vídeo campeão, o primeiro vídeo campeão do canal. O vídeo que levou pro YouTube as pisadas do mateiro na flor do piqui. Só o Pantera Negra, o canal 20 Caçadora, que tem esse registro. O mateiro entrando na flor do piqui, 3 horas da manhã. Meu Deus do céu, meu pai amado. Oh, alegria, meu pai. O pé de piqui tem bosta de madeira debaixo, não aguentando, meu amigo. Bosta nova, senhor, bosta nova. Olha só, por caridade, meu Jesus. Oh, meu pai, bom demais. Olha, ó, galera, recomendação aí do Pantera. Esse fitilho aqui pra multar. Aí, quem é que tá mais eu? Dá um alô aí pra galera. Aqui é o caçador teimoso. Rapaz, o Pantera Negra tinha me abandonado, mas nós estamos indo caçar junto hoje. Recusa 010, Anicinho teimoso. Aí fazendo inveja aí, pode ter 100 mil inscritos aí no canal. Ó, aqui ó, furado dele aqui ó. Esse pau aqui tem um mateiro andando aqui. Não vamos fazer movimentos bruscos. Nada de movimentos bruscos. E vamos caçar meio de ver como é que tá a situação aqui. Se já andou um caçador. A flor do piqui. Essa daqui é a orquídea sangrenta da Amazônia. Essa daqui, minha amiga, é show. É a melhor que tem. Tem nenhuma espera na Amazônia melhor do que essa flor aqui. Nenhuma. Galera, eu vou ver aqui como é que tá a situação aqui. Fazer uma vistoriazinha básica aqui. Para não fazer movimento e ver como é que fica. Se eu fico aqui ou se eu vou no outro. Eu tenho mais 3 pés de piqui para olhar. Pois é, a turma continua virando uma onça para subir num pau. Olha, moço. O animal fez um mutar de imbira. Só uma vara para esperar mateiro. Rapaz, mas é muito sem vergonha, viu, bicho? E é capaz de não ter matado o mateiro, porque aqui não tem movimentação de que tem arrastado um bicho aqui. Não é, garoto? Vê que não tem movimentação de que o cara arrastou uma caça aqui? Não, acho que ele não matou não. Então, de maneira que esse primeiro pau aqui eu já encontrei. Já encontrei o mutado do cara. O cara esperou. Veio primeiro. Isso aqui deve ser o vaqueiro, viu, aqui da fazenda aqui. Esperou aqui. Mas o mateiro tá andando aqui já. Acho que ele não matou não. Tá muito tranquilo aqui pra quem o cara que atirou num bicho e saiu arrastando ele. Não matou não. Bora ver o outro ali. Galera. Tô de volta ao mutar aonde começou o canal. Foi nesse pau aqui, esse olho pé de piqui. Cadê o quê? Olha. Começando. Tchaqueta, não fica andando. Começando, olha só, começando. Outra pétala aqui, ó. Quer dizer o quê? Que o mateiro comeu, olha, ó. Tá vendo aqui, ó? As pétalazinhas, só os restos dela. Pois é, meu parceiro. O mateiro tá comendo aqui. Eu já vi os furos dele aqui pra todo lado. Traduzindo, eu vou me aquietar. Aqui não tem porquê não tá bom. E eu tô vendo aqui que funcionou o roço que eu fiz. Tem 2 anos que eu fiz um roço aqui, sagaz, depois que eu lumiei o mateiro bem aqui. Tinha uma empuca horrível aqui. Uma moita de spot doida aqui. Isso aqui tava tudo fechado. Lumiei ele bem aqui, ó. Bem aqui de trás, lumiei. Eu tava bem aqui, ó. Tava bem aqui mesmo. Tá bem que os paus velho quebrado aqui, ó. Tava bem baixinho. Não dava nem 3 metros de altura direito. Lumiei ele bem ali, ó. Ele tava bem ali. Ponto de tiro demais, mais do que isso aí. Só se fosse debaixo do mutar. E a flor do piqui não tava jogando aqui, ó. Isso aqui não tava jogando. A gaia que tava jogando era ali, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tava jogando, ele tava o movimento dele todinho, era ali. Ali era onde ele estava comendo. Que foi quando eu lumiei. Aí ele diz, oxente, o Pantera Negra tá aqui.
Aí ele disse, vou embora e não volto mais aqui não, meu amigo. E foi embora. E nunca mais eu vi ele. De maneira tal que 2 anos depois, tô eu de volta ao pé de piqui do meu vídeo campeão. O primeiro vídeo campeão do canal. O vídeo que levou pro YouTube as pisadas do mateiro na flor do piqui. Só o Pantera Negra, o canal 20 Caçadora, que tem esse registro. O mateiro entrando na flor do piqui, 3 horas da manhã. Só o Pantera Negra e o canal 20 Caçadora que tem. Vamos ver se nós fazemos o resistor de novo. Graças a Deus está seco aqui. Tomara que não chova, por caridade de Jesus. Não deixa chover. Meu Deus do céu, meu pai amado. Oh, alegria, meu pai. O pé de piqui tem bosta de madeira debaixo. Eu não aguento não, meu amigo. Bosta nova, senhor. Bosta nova. Olha só, por caridade, meu Jesus. Oh, meu pai. Fazendo inveja pros caçadores que adora ver isso aqui. Faz tempo que viu. Oh, rapaz. Fico triste por vocês. Meus amigos. Eu falando nesse negócio me lembrei, falei aqui que o cara fica só olhando e com saudade. Quero mandar um salve para uma categoria de espectador que tem no canal acima de 55 anos, acima de 60. Eles estão assistindo no canal muito. Eu estou prestando atenção lá, a audiência lá tá registrado. Salve especial para você. Se você tem mais de 60 anos e tá curtindo o canal, deixa um comentário aí que eu vou mandar um salve para você especial, meu amigo. Tá bem aqui, o meu botar eu vou fazer aqui. Infelizmente, esses pau é fino para fazer mutar, mas não tem jeito não. O mateiro tá vindo daqui e tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Eu vou ter que ficar bem aqui. As minhas varas já cortei para lá, uns 100 metros mais ou menos de distância, na direção que ele não tá vindo. Tem que ficar isso bem claro. Ele tá vindo de cá, ó. Esses 2 pontos eu vi porque tem os carreiros dele, dá de ver. Não, ninguém é doido. Quem caça é caçador sabe que dá de ver o lugar que o mateiro vem. Então você viu, por favor, não mexa, não toque, não vá para lá. Se você viu, mude a direção, porque ele vai vir de noite pelo mesmo lugarzinho. Ele não muda não. Ainda foi, cortou os pau para lá. Fazer eu botar aqui. E quando ele caga bem aqui, ele fica aqui esperando a flor cair para começar a comer. Porque o pau começou exatamente hoje. Parece que começou hoje. Ô, meu pai, parece que começou hoje. É o melhor nível da flor do piqui é quando tá no iniciozinho nas primeiras flores. Agora bem aqui para frente tem outro pé de piqui. Eu vou ver se lá tá bom, porque é pro garoto. O garoto recruta 03 ficar lá. Ele disse não quer não, mas se lá tiver bom ele não resiste não, que ele é igual rapariga, não aguenta ver dinheiro. Vamos lá. É, rapaz, o outro pé de piqui tá aqui. Ele não tá jogando não. Tá. O ano passado, quando eu vim, essa playlist que tá no card, o ano passado eu tive nesses pé de piqui aqui. E essa playlist eu fiz, eu andei nesse pé de piqui aqui, eu andei aqui. E ele tá com, eu tô vendo aqui, ele tá com uma folhazinha nova. Eu acho que deve ver no fim do mês de julho ele já tá abotoado. Aí vai ficar bom. Esse pau aqui ele costuma ficar muito bom mesmo. Então se você quiser dar uma conferida nas caçadas da flor do piqui, dá uma olhada aí nessa playlist. Tem as caçadas da flor do piqui, as esperas de mateiro. Tá aí, viu? E uma coisa, o que é que tá mexendo ali, meu amigo? Alma de gato, né? Beleza. Ei, cara, se inscreve no canal, bicho. Tá doido, velho. Tu assiste os vídeos tudinho, não se inscreve, cara. Se inscreve, moço. Dá um joinha aí, viu? Compartilha. Deve ser ruim, moço. Deixa de tu me odiar e vem ser meu amigo. Eu não vou acabar com a floresta, não. Viu? Fica tranquilo. Rapaz, vocês estão enganados com o Pantera Negra. O Pantera Negra descobre coisa. O Pantera Negra descobre coisa. Olha só, moço. Eu tenho certeza que você conhece esse fitilho, esse barbantezinho. Ó aqui, ó. Rapaz, o meu companheiro Recruta 03 tá encabuladinho. Porque ele se pendurou aqui, nem molgou, nem nada. Sabe como é? Nem pensou em molgar. Pois é. Bom demais. Olha aí, ó, galera. Recomendação aí do Pantera. Esse fitilho aqui pra multar.
bom demais. Ainda tem o potencial ecológico, né? Que isso aqui com 1 ano já era. Diferente do fitilho, que com exatamente 2 anos, tá aqui intacto, não vai acabar mais nunca. 400 anos, meu amigo, o plástico vai acabar. Tá aí a dica.